Olá, já estamos aqui para mais um encontro e para mais uma imersão. Hoje eu quero considerar com vocês, queridos, sobre este tema, o pregador, o seu preparo e o sermão. Estão lembrados que na nossa primeira imersão eu falei que a pregação ocupou a terça parte do ministério terreno de Jesus. Logo, a pregação é a ferramenta número 1 eficaz para a propagação do evangelho e a pregação a pasta, a ocupação número 1 na vida do líder cristão, do pastor e especificamente na vida do pregador. Ora, considerando o pregador e o preparo do sermão, você entenda em primeiro plano isto: não temos como desassociar o pregador da pregação. Então a questão não é somente o preparo do sermão, é em primeiro plano a vida do pregador, a vida do mensageiro, até porque esta vida do pregador do evangelho, quando eu falo vida, naturalmente eu estou falando da sua conduta, do seu caráter, do seu preparo, é isto que vai validar a sua pregação. É conhecido o pensamento que diz: o que tu és fala tão alto que não consigo ouvir o que você fala. Contextualizando, o que tu és fala tão alto que não consigo ouvir a tua pregação. Então, o pregador do evangelho tem que ser um homem de Deus íntegro, como diz Paulo, que se esmurra para que, pregando o evangelho, não venha a ser reprovado, repreendido, rejeitado por ninguém. A primeira preparação de um pregador está em um conhecimento avançado, abundante das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então devemos ter um conhecimento amplo, abundante da palavra. Eu sempre alerto os pregadores do evangelho dizendo que nós que pregamos o evangelho não devemos ler as escrituras sagradas somente no dia que temos a tarefa de pregar. Eu tenho uma agenda hoje, então eu tenho que procurar alguma coisa para pregar. Estes não vão longe. Estes não vão progredir. Por quê? A nossa vida como pregador da palavra de Deus depende da nossa comunhão diária com Deus através da sua palavra. Pegando um exemplo do Antigo para o Novo Testamento, estão lembrados da ordem de Deus ao povo de Israel, aos pais de família, através de Moisés: vocês sairão cedo para colher o maná, conforme a quantidade da família, e colherão maná, tá? De segunda a sexta. Eu estou contextualizando. Colherão maná de segunda a sexta. No sábado não colherão, porque na sexta-feira vocês vão colher o dobro e terão para sábado. Sabe o que isto me ensina? É que o pregador do evangelho que come maná, que alimenta-se com maná, que as Sagradas Escrituras, diariamente, de segunda a sexta, ele tem maná para sábado e domingo. Ele tem conteúdo, material, conhecimento para pregar todos os dias, inclusive o final de semana. Agora, se você só pega nas Escrituras no dia que tem uma agenda, você não vai crescer. Você não será um pregador
bem-sucedido. Então, primeiro preparo, alimentar-se diariamente com a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus com várias traduções, com bons livros. Eu ensino que um bom livro é um bom amigo. Então, daqui a pouco vou passar mais algumas dicas. Segundo passo neste preparo, a oração. A oração é a chave eficaz na pregação. A Bíblia fala abundantemente acerca da oração. O pregador do Evangelho, o homem de Deus, que cedo disciplina-se a buscar a face de Deus diariamente, com certeza, ele será um pregador eficaz, ungido, cheio de poder de Deus, porque a oração nos dá esta unção, esta espiritualidade. Em Lucas, capítulo 11, versículos 1 e 2 diz assim: E naqueles dias, estando Jesus orando no monte, quando terminou de orar, seus discípulos lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Olha que coisa! Senhor, ensina-nos a orar. Ora, por que eles não pediram assim: Senhor, ensina-nos a pregar? Senhor, ensina-nos a expulsar demônios. Senhor, ensina-nos a curar os enfermos. Senhor, ensina-nos a fazer cruzadas. Senhor, ensina-nos a ministrar conferências. Eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Porque quando nós aprendemos a prevalecer na oração, nós estaremos preparados para expulsar demônios, para ensinar a palavra, para pregar a palavra, para curar os enfermos. Enfim, nós teremos o ministério eficaz. Então, primeiro, a vida devocional, espiritual do pregador. Agora, a preparação de sermões. Pastor Gilmar, como ou quais são os passos para a preparação eficaz de um sermão? Primeiro, você tem que ter um grande conhecimento bíblico, uma cultura bíblica, tá? Abundante. Em segundo lugar, você, como pregador, você tem que buscar diariamente a pregação e exercitar a pregação diariamente. Seu ministério tem que ser saturado pela pregação. Ora, se você prega esporadicamente, você sempre terá uma dificuldade para pregar. Então, aproveite todas as oportunidades que Deus lhe der, todas as portas que Deus lhe abrir. Pregue em tempo e fora de tempo. Segredos para a preparação da mensagem. Você tem que ter um objetivo na mensagem. Qual é o seu objetivo? Você está preparando uma mensagem evangelística? Ou uma mensagem para ser pregada na igreja, só para crentes? A mensagem tem como proposta gerar uma conscientização sobre avivamento, batismo com o Espírito Santo, edificação através de um assunto doutrinário. Ou você quer trazer um conhecimento, uma conscientização sobre uma das doutrinas, por exemplo, a escatologia bíblica. Então você tem que ter um objetivo. Qual é o resultado que eu quero alcançar com este auditório, esta igreja,
os que estão aqui neste evento. A partir deste momento, com este objetivo, você então já terá uma avenida aberta na sua mente, com a ajuda do Espírito Santo, para recorrer à Bíblia, recorrer a boas fontes de consultas. Quais são as boas fontes de consultas, pastor Gilmar? Você pode ter um dicionário de teologia, você pode ter uma enciclopédia, uma concordância bíblica, como você pode ter bons livros, tá, que abordam abrangentemente determinados assuntos, que de repente tem um lá que lhe ajuda naquele assunto. Para quê? Para servir de ponto de partida. Você vai ler o livro mais de uma vez, primeiramente ler as Escrituras, a ponto de você fazer as suas analogias. E a partir daí você começa a desenvolver uma pregação. Percebam que eu estou abordando mais o lado espiritual, escriturístico, bem prático da pregação. Vou lhe dar mais um segredo. Aqui, atente. O pregador que quer crescer e continuar crescendo, ele deve sempre estar estudando, pesquisando, arquivando, catalogando, guardando conhecimentos e informações. E sempre procurar ter pronta uma mensagem para cada situação. Páscoa, ressurreição de Jesus Cristo, Pentecostes, datas comemorativas. Então você já vai preparando mensagens, tá? Missões. Então, não espere chegar a ocasião. Tá? É fácil conhecer quando o pregador foi ali na internet, que não está errado, e buscou ali na fonte de um pregador mais veterano, nos seus livros, nos seus sermões, pegou para cá, deu uma ajustada e está pregando. Valeu? Valeu. Mas o pregador, ele revela a sua cultura, o seu conhecimento bíblico, o seu preparo a partir do momento que ele abre a boca. Quando nós começamos a falar, nós revelamos quem nós somos, qual a nossa medida. É diferente do pregador que você escuta ele e você vê que há uma fonte de conhecimento dentro dele. É diferente daquele que apenas juntou algumas informações, algumas ferramentas daqui e dali. Quando você escuta um pregador, que você entende, ele tem premissas de raciocínio, e ele tem uma reserva de conhecimento que vai fluindo quando ele começa a pregar sem perder o alvo da pregação. Então vamos concluir o nosso encontro de hoje, a nossa imersão. Vou lhe dar aqui mais algumas dicas importantes para você que quer aprender a preparar o seu sermão. O sermão precisa de tempo para crescer. O que é que eu estou lhe dizendo? Pare com essa história de estar improvisando. Tire tempo suficiente para preparar o seu sermão. Você já sabia que Moody lia um versículo que estava servindo de texto básico para a sua pregação? Ele lia este mesmo versículo no mínimo 100 vezes. É isto. Logo, estas leituras eram analisando, explorando, lapidando o texto, tá, em todas as direções, até esgotar, vamos dizer, entre aspas, aquele texto. Então, para desenvolver um bom sermão, você precisa de tempo. Separe tempo para isso. Segundo, mantenha sua mente focada no objetivo que você quer alcançar com aquela mensagem. Glorificar a Deus com aquela mensagem, exaltar o nome de Jesus. Aí sempre pergunte, por que eu estou preparando este sermão? Qual é o meu objetivo com este sermão?
Escolha, outra dica, escolha um texto bíblico conforme o objetivo. O sermão que você está preparando. Medite nele exaustivamente. Tá? Também outra dica, você vai ter que fazer as suas anotações, primeiro paralelas, anota, mais outra anotação, mais outra nota homilética, depois é que você junta tudo e, de fato, prepara o seu sermão. As ilustrações dos sermões precisam ser bem selecionadas e precisam também ter um propósito. A ilustração não deve tomar o conteúdo do sermão, comprometer o conteúdo do sermão. O propósito da ilustração é só lançar mais luz, mais entendimento, clarear mais o que você está pregando. Eu percebo que alguns pregadores ficam guardando uma ilustração, desculpe eu baixar o padrão da linguagem, para dar o tchan na sua pregação. Não, a ilustração não é a pregação. A pregação ela é para aclarear, tá, o entendimento dos seus ouvintes e não pode comprometer o conteúdo do sermão, é só para contribuir com o sermão. E que estas ilustrações, de preferência, tenham a ver com as suas experiências pessoais, ministeriais. E quero dizer a você, nós precisamos de pregadores bíblicos, mensagem cristocêntrica. Eu oro a Deus para que Deus continue levantando pregadores para esta geração e eu estou dizendo que você é este pregador. Até o nosso próximo encontro.